Eu prometi fazer para vocês como é que vai ser o mundo em 2050. Então vamos começar pelos Estados Unidos. Qual que é a minha tese? Dentre os grandes países, os Estados Unidos são o país mais mal governado do mundo. Eu nunca vi um país fazer tanta cagada. Eu vou mostrar para vocês o que eu penso. Bom, os Estados Unidos gastam muito mais dinheiro em despesas militares que todos os outros países, praticamente quase todos os outros países juntos. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Se eles tivessem feito coisa boa, tá? Eles invadiram o Iraque e botaram lá os xiitas, que são os amigos do Irã. Então, quer dizer, eles desestabilizaram o Oriente Médio, invadiram o Afeganistão e fizeram aquela zona. Eles estão perdidinhos na área militar. Eles deveriam fazer um soft power, mais um convencimento só com ameaça ao invés de invadir os países. Então os Estados Unidos estão encalacrados. Eles não estão cuidando da economia americana. Com isso, os déficits, o saldo comercial, o déficit comercial veio caindo vertiginosamente. Aqui com o estouro da bolha imobiliária melhorou um pouco, com a quebra do Lehman Brothers, e como as pessoas são praticamente impedidas de consumir, melhorou, mas agora assim que a economia está recuperando um pouquinho, já aumentou de novo o déficit comercial e vai ter problema, tá? Então aqui um grave risco. O déficit público, então, nem se fala. O déficit público lá é estrondoso. Chegou a quase 1 trilhão e 800 bilhões de dólares em 2009. Agora, 2010, 2011, caiu um pouquinho, também mesmo assim na faixa de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos estão destruindo o dólar. O pessoal da escola austríaca fala contra emissões, tá? Não é que eles estejam... A gente segue eles não, mas é claro que eles têm um pouco de razão. Essa emissão de moeda aqui vai acabar com o dólar. O dólar vai deixar de ser a moeda mundial por conta dessas emissões extraordinárias. E outra coisa interessante é que como eles gastam muito, eles não poupam, acabaram dando para a China uma arma financeira. Que arma que é essa? A China tem lá trilhões de dólares guardados. Então se a China fala assim, vou vender meus dólares, o que acontece? O dólar entra em colapso, ninguém mais vai aceitar dólar para vender a sua mercadoria, o dólar deixa de ser a moeda mundial e os Estados Unidos vão ter que comprar yuan para poder comprar petróleo. Então o dólar como moeda mundial é um benefício imenso para os Estados Unidos e com o déficit público, com o déficit comercial, os Estados Unidos estão colocando esse poder em risco. E a China já sabe disso. Toda hora que os Estados Unidos faz alguma coisa que eles não gostam, eles falam que o dólar tem que ser estável, que não serve para ser moeda mundial, que talvez fosse melhor ser o direito especial de saque do FMI. Então a China já percebeu direitinho onde é o ponto fraco dos Estados Unidos. O pessoal fala assim, não, mas se a China vender os dólares, ela perde dinheiro. Gente, isso aí é fichinha perto do dano que vai causar para os Estados Unidos. É evidente que a China vai perder dinheiro, mas os Estados Unidos vão perder muito mais. Os Estados Unidos vão perder a fábrica de moeda do mundo. Os Estados Unidos têm uma fábrica que eles fazem o quanto que eles quiserem, desde que haja alguém para comprar. E esse alguém, nesse momento, é a China. Bom, os Estados Unidos, então, eles estão bem encalacrados, eles estão mais ou menos na situação do Brasil no final da década de 70, depois que nós enfrentamos 2 choques do petróleo, tá? A gente estava crescendo muito, com a tendência de alta. Então o que aconteceu? Vieram as 2 décadas perdidas e nós começamos a crescer bem menos. Agora que nós estamos recuperando o nosso crescimento. Então coisa parecida vai acontecer com os Estados Unidos. Além daquelas previsões do Goldman Sachs, esse déficit comercial, esses outros erros vão trazer talvez 2 décadas perdidas para eles. Bom, em função disso, eu peguei aquele paper 99, o paper 204 do Goldman Sachs, peguei os dados do FMI e eu mesmo fiz o meu cálculo de como vai ser o mundo em 2050. Então, pelas minhas contas, o Brasil vai ter mais ou menos 53% do PIB americano, tá? Coloquei em função do PIB americano. A China vai ter quase 3 vezes o PIB americano e a Índia vai ser 33% acima do PIB americano. Então, a Índia vai passar os Estados Unidos com certeza antes de 2050. E o Brasil vai crescer. Então, a gente olhando assim, parece que é muito grande a queda dos Estados Unidos, tá? Mas se a gente colocar em escala logarítmica, que é a minha preferida, tá? Qual que é a diferença? A gente vê que não é tanto os Estados Unidos que está caindo, é a China que está subindo. A China estava contida, impedida de comercializar com o mundo, mas para poder conter o Império Soviético, a China foi convidada a crescer pelos Estados Unidos. Eles fizeram um acordo. Então a China, nesse momento, está crescendo muito forte, muito rapidamente, e depois vai deixar de crescer um pouquinho. E o Brasil, nesse mundo das commodities altas, tá vendo? Deu uma arrancada. O Brasil já vem crescendo, desde 1980, se a gente olhar, tá? Tirar uma linha de tendência aqui.
e agora vai se manter como a quarta potência hegemônica em 2050. Então, aqui estão os 4 maiores PIB em 2050. A China com 106 trilhões de dólares, de 2010 está já descontada a inflação. A Índia com 50, Estados Unidos com 38, o Brasil com 20. Então, os Estados Unidos vai ser apenas mais um país no mundo. Ele não vai ser mais essa potência hegemônica que manda e desmanda em todo mundo. A China já está começando a peitar os Estados Unidos, se vocês prestarem atenção. Então, qual que é a consequência desse quadro que eu pintei? Bom, o que vai acontecer de mais evidente é que o dólar vai deixar de ser a moeda mundial, a moeda chinesa vai ocupar o lugar do dólar. Quem quiser comprar petróleo vai ter que ter yuan e não ter dólar. Então, com isso, os Estados Unidos vão perder muito, vão perder muito poder e também vai perder muito dinheiro, porque ser a fábrica de dinheiro do mundo é muito bom. E a outra consequência lógica é que os Estados Unidos vão perder a hegemonia militar. Perder por quê? Porque eles já estão sem dinheiro para pagar os militares deles, já estão contendo despesas. Imagina mais para frente que o PIB deles vai cair mais ainda. Então é evidente que a China vai assumir o papel de polícia do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Falou, moçada?